trecho que a gente vai mostrar agora, o MC Kevin revela pra Laís que ele já viveu com a família na casinha do cachorro. Aí você vai entender o porquê que ele disse, vou fazer um casamento de rico, para você ver o disparate entre um momento e o outro, e por que que ele comprou as alianças de 25 mil reais. Não era para esbanjar. Não, ostentar, né? Né? Não era ostentar. Não. Ele nunca teve o básico. Então isso para ele era para ele olhar e mostrar o amor que ele tinha pela Deolinda, mas também, ao mesmo tempo, Deolane, ele olhar e falar, cara, eu sou vencedor. Dei certo. Dei certo. Vamos ver? Olha lá. Ô, Kevin, eu li que você já foi despejado com essa família. Já, você é louco? 3 vezes. 3 vezes? Porra, os caras Quantos param o anos você caminhão tinha? lá, a polícia, vai, sai fora, filho. Tchau, tchau, mamãe. Se Mentira. vira. É, ainda toma seus bagulho aí da sofá que você tiver, que já não tem nada. A sua mãe... Não sei nada, pai. Você... Nada, minha mãe, aí nós foi morar lá na minha tia, tinha uma casinha de cachorro, que ela deixava 2 cômodos pros cachorros dela, que ela tinha 15 cachorros. Meu Deus. Aí ela tirou os cachorros, colocou os cachorros no quintal, nós fomos morar lá na casa dos cachorros, pai. Era um quartinho? Era um quartinho, ela deu uma TV pra nós. Vocês ficaram Como se muito fosse ontem. tempo? Eu me lembro como se fosse ontem. Sério? Campo, mocota, você é louco? Vários veneno. Você vê, né, gente? Vamos falar real. Quando você pensa numa pessoa que já foi despejada 3 vezes, você fala assim, ah, mas isso acontece, acontece. Aí a pessoa vai morar de favor na casa de um familiar que tem uma parte externa. Não estou julgando a família, não, gente. Estou falando do que de fato aconteceu. A gente não sabe também como que era a situação financeira e o tamanho da casa, da família que estava acolhendo ele. O único lugar que tinha era um quartinho que eles usavam para deixar os cachorros, para criar os cachorros. E aí foi a família do MC Kevin, a mãe e os irmãos, morarem na casinha do cachorro. Como que dá para a gente julgar, gente, e a gente comparar a vida de uma pessoa que, por mais dificuldade que passe, que a gente já tenha passado, ainda fica anos-luz de diferença de uma família que sofreu o que ele sofreu. De falar de uma família que vive na comunidade, numa situação que a gente nunca viveu lá, gente. Então, é assim, é fácil para a gente julgar quem vive naquele tipo de sociedade, quem vive naquelas condições, porque a gente nunca fez parte daquilo. Não. Então, é um mundo à parte. Como é um mundo à parte, para quem tem muito dinheiro, olhar para a gente e falar assim, nossa, como que faz um negócio desse, essa criatura? Então, são mundos distintos. Por isso que o não julgamento, para mim, é sempre a maior e melhor saída. E o MC Kevin, gente, ele arrastava os meninos da comunidade para se espelharem nele. Por quê? Porque os meninos sabiam da vida da família do Kevin, viam a dificuldade dele, viviam a mesma coisa, sabiam que muitos amigos deles foram para o lado do crime, se lascaram, e o MC Kevin foi para um lado de realização de sonhos. Ele já tinha perdido aquele primeiro sonho dele, que era de ser jogador de futebol, como ele falou no começo da entrevista. Ele disse que ele estava fazendo aula de futebol e que o irmão dele, o Felipe, foi preso, o irmão mais velho, e ele teve que largar as aulas que ele fazia de futebol, porque ele queria ser jogador, e segundo ele jogava bem, porque ele teve que assumir o emprego do irmão na loja para poder dar comida para a família. Sim. E ele não, e veja só, ele não fala isso com rancor, com raiva do irmão. Era o certo para ele fazer. Então não é que ele abriu mão de alguma coisa perante o que me parece que ele achava. Ele fez pela família. Assim como pela família, ele também, que era a família também dos amigos, que também para ele valia muito, porque eram todos que estavam crescendo na mesma dificuldade, e ele estava vendo o exemplo dele para os outros, era para ele óbvio que ele dividisse tudo isso também com os amigos no que ele pudesse. A gente tem um pedaço agora, Alex, daquela briga em Dubai dele com a Deolane. Ele foi atrás dela, não foi? É, lembra? Lembro disso. Deolane brigou com ele, foi para Dubai, ele foi para Dubai também, e lá parece que ainda teve outros arranca-rabos entre eles. Ela né? deu os detalhes na entrevista do Deu Fabrício. também. Vamos ver esse trechinho da entrevista com a Laís também? Olha lá. Dubai você foi atrás do seu amor. Sim, lógico. Conta essa história pra mim. Vocês brigaram? Ela deu um sumiço maravilhosa, inclusive. Eu tô aprendendo com você, entendeu? Não, sabe o que aconteceu? Eu vou contar aqui pra você. A fita é o seguinte, nós tínhamos uma viagem marcada pra segunda-feira. Tá. Certo? Isso, ela falou na segunda pra mim. Na segunda, tipo, vamos viajar segunda-feira que vem e tal, mas eu não vou falar o lugar. E pá, falei, tá bom, vida, demorou. Chegou na quarta, você brigou? Ramelei. Entendi. Não, eu ramelei, fui moleque. Esquece, vai suave, deixa eu Não, ok. Ramelei. Aí chegou na segunda, filha, ela já tava com a passagem, tchau, filho.
Você foi descobrir com ela lá já? Não, aí quando chegou no domingo, eu fui lá na casa do Dr. Felipe, meu amigo, aí o Felipe falou, mano, a Bárbara tá falando com a Deolane aqui, pá, ela tá indo lá pra Dubai, pá. Já vai lá atrás dela, irmão, e pá, mano. Foi o médico que te Aí eu peguei, chamei ela, dei uma embaçada nela, ela falou, se você quiser vir trocar ideia comigo, vem aqui. E mandou a localização. Atravessa o mundo, maravilhosa, por mais mulheres assim como você. Se você quiser reconciliação, atravessa o mundo. Atravessa o mundo. Pequenas 16 horas de voo. Ela achou que eu não ia não, tá bom. Tá bom. Você comprou tudo em cima da hora? Da hora, no dia. Cara, fiz o teste num dia, tudo, sei lá, que nem saber de preço. Só queria lá trombar minha mulher mesmo e ficar suave. Mas você vê como, ao mesmo tempo, ele tinha boa influência dos amigos também? Sim, por mais que a gente fale que tivesse ali com ele amigos que influenciavam de uma forma negativa, também amigos influenciaram de uma forma positiva. Vai lá atrás da tua mulher, olha a bobagem que você fez. Sim. Né? Ah, vou do outro lado do mundo. Se você quiser, vai. Tem que ir. Se você quer voltar com ela, vai. Então, tinha as boas influências também ao redor dele, Como né? na vida, separar o joio do Na vida trigo, de né, todo Kátia? mundo, Tem é pro bem, verdade. tem pro mal e é saber levar. E nesse trecho aqui, gente, ele vai falar sobre estilo de vida e anjos da guarda. Ah, é? Quem seriam os anjos da guarda para ele na vida dele? Vamos ver o que ele disse? Olha lá. Pesquisar o porquê do GTA. Não, esquece, GTA, filho. Você- GTA é como, Sanante? Você já vai, já acorda de manhã, já... fez uma já pequena atropela um monte de loucura. gente, depois você já, tá ligado? Morre, depois já sai, acorda vivo. Assim, Ele resumiu de novo rapidinho o que aconteceu com ele. No final, ele embiquei, subi, desmaiei, acordei, tá tudo certo. GTA, vida nova. filho, vida nova, já tava lá no hospital, ó. Firme e forte. Quem que é seu anjo da guarda? É ele, né? Meu anjo da guarda é Deus. Não! Ah, o anjo da guarda é tipo... Não, que fica do seu lado, te aconselhando. tem vários anjos da guarda. A sua Então, cara, mulher tem é um. vários, né? A sua mulher é um. Também, minha mãe também é um anjo da guarda, maior anjo que eu já vi. Tem uma filha... Quer dizer, anjos da guarda para o MC Kevin era Deus, a mãe, a esposa. E